olhando para o Dom Coelho hoje em dia, estás numa outra fase da life, estás a construir a tua vida, já construíste a tua casa, estás a formar a tua família, já tens 2 filhas. Como é que você sabe que eu tenho 2 filhas? Ah, bro. Não, espera aí, não, Cardo. Não, é sério, como é que você sabe que eu tenho 2 filhas? Não, marra os convidados, gente. Não, sabes qual é a cena? Eu estou admirado porque não posto a minha segunda filha. Não tem nas redes, estás a ver? É tipo a minha primeira, eu até postava maninho, no início é emoção, não sei o que é. Mas a mais nova. Não, porque a minha mãe. Sabes que eu não quero para elas, tipo, namorar, andar eles, porque são filhas do coelhinho, não quero essa cena. Já vimos acontecer com artistas aqui. Continuando, tá bem? Continuando. Continuando. A minha lei já assim, cara.